Olá, seja bem-vindo. Esse é o Papo com Jota em casa, porque proteger agora é o melhor caminho. Portanto, deixa o seu like, ative o sininho e eu conto com a tua inscrição aí no nosso canal. Hoje nossa conversa é com o Victor Matos. Olha só, personal trainer, formado em educação física, com experiência na área de musculação e treinamento funcional, especialista em hipertrofia e definição muscular. Muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no canal. Obrigado mesmo. E como que faz para ser tão lindo? Ah, não sei. Menino lindo, né, gente? Assim, com uma experiência linda, né? Muitíssimo obrigado. Você atua no mercado como personal trainer e consultor online com seu método à distância. Esse método surgiu com a pandemia ou você já utilizava esse formato? Não, eu atendo das duas formas, né? Tanto presencial, agora não, por conta da pandemia, né? Estamos parados nessas atividades. Mas também eu já atendia de forma online, eu já tinha essa presença digital. Porém, com a pandemia, me vieram alguns insights e eu tenho melhorado essa entrega, melhorado essa minha presença aí. E desenvolvido outros produtos online também. Tem funcionado bem? Tem bastante. Na verdade, já funcionava bastante antes, mas algumas pessoas, elas às vezes tinham algum receio, né? Ah, será que isso realmente funciona? Será que isso realmente é para mim? E agora, como elas estão se vendo assim, sem opção, elas estão se entregando assim a esse meio, se rendendo a esse meio e está sendo assim um sucesso. Eu penso que nesse momento é um aprendizado essa questão do online, né? Então, e vai ser usado isso com É, certeza pós-pandemia em muitas coisas. Qual o grande diferencial do seu método? então, o método de à distância, né, ele foi desenvolvido para entregar uma prescrição que fosse mais assertiva e totalmente individualizada, personalizada para cada um. Então, assim, no início do meu papo com o cliente, eu entrego a ele uma anamnese, onde eu consigo saber tanto dos problemas ou não, né, de saúde que a pessoa tenha, do histórico que ela já tem de treinamento, além do tempo que ela tem disponível para treinar, onde ela vai treinar, se ela vai treinar em casa, se ela vai treinar na academia do prédio, em alguma rede de academias, e aí eu consigo entregar uma prescrição que fosse mais, assim, assertiva, sabe? Com isso, os resultados, eles chegam de uma forma mais consistente e, às vezes, mais rápida também. Treinar em casa, eu tenho a mesma eficácia do ambiente da academia? Então, os treinos em casa, eles são muito efetivos, sim, porém, mais efetivos para quem busca emagrecimento do que quem busca hipertrofia. Isso porque o emagrecimento ele está muito mais ligado ao balanço energético ali, né? A quantidade de calorias que você come, com a quantidade de calorias que você gasta por dia. Então, em casa a gente consegue sim fazer um treino que seja eficiente aí para isso. Na parte da hipertrofia, a gente se sente um pouco limitado, porque às vezes a pessoa não tem nenhum equipamento, né, nenhum acessório que possa auxiliar ali. Então, apenas com o peso do corpo a gente consegue sim ter um resultado muito legal, porém chega um momento que a gente se sente limitado. O que é hipertrofia? Então, hipertrofia é o aumento do volume da musculatura, né? Quando a gente faz um treinamento de força, a gente gera um estímulo ali na musculatura e a musculatura ela aumenta a sua força e o seu volume. E é isso que é hipertrofia, aumentar o aumento do volume da musculatura. Eu tenho uma dúvida. O meu exercício, a minha velocidade, por exemplo, eu estou fazendo um bíceps. Quando o instrutor fala, olha, mais lento, que resultado que vem fazendo esse exercício mais lento? Porque parece que o mais lento, eu estou treinando resistência. E o mais forte, meio que força. O que é o melhor? Na verdade, é o contrário. Quando a gente treina de mais rápido, né, a gente pode gerar um ganho de resistência, assim. Isso depende, porque a gente também ganha hipertrofia treinando de uma maneira com maior volume de repetições e tal. Porém, essa questão do fazer mais devagar, a gente chamada cadência do exercício, né? A velocidade de execução do exercício. Eu até gravei uns vídeos
sobre isso lá no meu GTV, que tá bem explicadinho lá. Que a gente tem, assim, é uma variável de intensidade, né? A gente consegue intensificar o exercício fazendo algumas modulações. E uma delas é a velocidade do exercício, né? Principalmente na fase excêntrica, a fase da volta do peso, quando a gente faz ele de uma forma mais lenta, a gente aumenta aí os danos musculares que são responsáveis pela hipertrofia muscular. Qual a diferença de hipertrofia e definição muscular? Ou estamos falando da mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas elas se complementam, digamos assim. Porque hipertrofia, como eu disse, é o aumento do volume do músculo, né? E a definição muscular é realmente quando a gente consegue ver o desenho da musculatura, né? Então, para a gente ter uma definição muscular, a gente precisa hipertrofiar essa musculatura, o músculo ele precisa aumentar o seu volume, porém, a camada de gordura que tem entre o músculo e a pele, que é a gordura subcutânea, ela tem que ser dissolvida, né? A gente tem que diminuir essa camada de gordura. Quanto menos gordura a gente tiver entre o músculo e a pele, mais definido essa musculatura fica. Quero mudar minha rotina. Eu chego na academia acima do peso. Obrigatoriamente eu tenho que ir para o exercício aeróbico, perder peso e depois começar um trabalho de ganho muscular? Ou eu posso fazer as duas coisas já logo de início? Isso é uma dúvida bem interessante, porque tem muita gente que acha, né, que eu vou começar correndo para depois ir buscar um treino de força, né? Na verdade, não, a musculação ela emagrece sim, ajuda muito no emagrecimento, porque quando a gente hipertrofia, quando a gente ganha mais massa magra, né, a nossa taxa de metabolismo basal, ou seja, o quanto de calorias que a gente gasta por dia aumenta. Então, se a gente quer perder aquela gordurinha, né, se a gente tem mais músculo, quanto mais músculo a gente tem, a gente diz assim, né, a pessoa fala no ditado popular que o músculo se alimenta da gordura. Mas não é isso, é porque quanto mais músculo a gente tem, mais gordurinha a gente queima. Então, o trabalho de força auxilia, sim, nessa queima de gordura. Tem pessoas que elas começam a malhar e muito rápido já vê o resultado. Outras, esse resultado é lento. Por que isso acontece? A gente entra aí no princípio da individualidade biológica, que no caso cada indivíduo é um indivíduo, né? Tem aí uma genética por trás, também tem um comportamento por trás alimentar, um histórico de desenvolvimento. Então, às vezes, a pessoa ela já tem um histórico aí de atividade física, de alimentação adequada, então não tem nenhum problema de saúde, questões hormonais, tá tudo ok. Talvez essa pessoa se desenvolva mais do que uma pessoa que, né, não se alimenta da maneira mais adequada, ou então nunca praticou nenhuma atividade, né? Ou então também questões de idade, sexo, homens se desenvolvem mais do que as mulheres por questões de hormônios. Então tem várias coisas aí. Cada indivíduo é um indivíduo mesmo. Você falou de idade. Uma pessoa com 50 anos, essa pessoa ainda pode pensar em ter um corpo definido? Sim, pode sim. Tem essa É, possibilidade? tem a possibilidade. Lógico que tem. é, o caminho pode ser um pouco mais longo, né? Por questões do questão hormonal mesmo, Lógico. né? Mas aí entra já também um trabalho multidisciplinar, né, do treinamento com um nutricionista, com talvez um endócrino, às vezes aquela pessoa precisa fazer uma reposição hormonal. Então, aí se a gente fizer esse trabalho multidisciplinar, pode ter certeza que essa pessoa consegue chegar lá. Vai mais da disciplina dela do que qualquer outra coisa. Uhum. Quem ganha. Qual o corpo que desenvolve mais rápido? Do homem ou da mulher? Ou os dois na mesma proporção? Então, o homem sai na frente um pouquinho, né, por questões da vantagem da quantidade de testosterona, que é o hormônio masculino, né, que está diretamente ligado aí à hipertrofia, ao ganho de massa magra, à perda de gordura também. As mulheres, elas sofrem um pouquinho mais por essas questões hormonais mesmo, mas também é possível as mulheres terem excelentes resultados, mesmo de forma natural, sem fazer nenhuma ingestão aí de hormônios. Treino do dia, peito e tríceps.
Eu preciso alongar o corpo todo? Eu preciso alongar antes e depois do treino? Então, essa questão de alongamento antes e depois do treino é algo ainda muito discutido. Não tem, assim, uma resolução científica bem definida. Mas alguns estudos comprovam que, assim, né, que você alongar antes do treino deve ser um alongamento mais sutil, né? Não para ganho de flexibilidade, mas para acordar, digamos assim, aquela musculatura e você trabalhar mais uma mobilidade articular, que é o movimento daquelas articulações que vão estar envolvidas nos exercícios que vão ser propostos. Por exemplo, no peito e tríceps, como você falou, a gente alongar mais a cintura escapular, a glenomeral, né, a articulação do ombro, do que os membros inferiores. E em questão de alongamento, mesmo para ganho de flexibilidade, eu sempre prescrevo o alongamento concorrente. Se eu treinei membros superiores, eu alongo membros inferiores naquele dia, porque aí a gente não entra em concorrência dos trabalhos. A alimentação é quase tudo para quem quer uma mudança corporal? Então, é muito importante. Assim, tem gente que fala assim, a alimentação é 90%, 10% é o treino, né? Eu costumo dizer que os dois são 100%, porque a gente precisa estar realmente disciplinado e dedicado nas duas coisas, né? Não adianta eu, assim, me dedicar 100% no treino e não me doar na alimentação, quanto eu também me alimentar muito bem e não treinar, né? Em questão de composição corporal, né? A gente tem um aumento aí da massa magra e diminuição da massa gorda, isso a gente tem que ter uma entrega muito boa das duas coisas. Mas a alimentação realmente é muito fundamental, porque é através da alimentação que a gente tira ali, né, os macronutrientes, os micronutrientes, que são a matéria-prima para a construção e desconstrução aí do nosso corpo. Pensar um pouco mais, né, antes de comer tudo aquilo, né? Com certeza. Qual a diferença de obesidade e sobrepeso? Então, existe um índice chamado Índice de Massa Corporal, IMC, que é proposto pela Organização Mundial de Saúde, que é você pegar o seu peso em quilos e dividir pela sua altura em metros ao quadrado. E aí vai te dar um número, e aí existe uma escala, né? Que você pode estar tanto abaixo do peso, né? Ou no peso ideal, ou sobrepeso, ou as obesidades, né? Existem 3 níveis de obesidade. Esse índice ele foi desenvolvido para uma questão mais sociológica do que realmente de saúde. Então, se esse índice ele for analisado apenas de forma individual, né, você vai analisar apenas o IMC da pessoa, ele não te diz muita coisa em relação à saúde da pessoa. Porque, por exemplo, na minha estatura, quando eu tô com um peso de tipo 80 quilos, eu vou tá lá com sobrepeso, mas às vezes eu chego a 80 quilos de massa magra. E isso não quer dizer que minha saúde esteja prejudicada, né? Então, para saber em questão de saúde, tem que ser, o IMC tem que estar vindo acompanhado com um exame de composição corporal. E a obesidade, ela está mais ligado ao acúmulo da gordura mesmo, né? A pessoa obesa, ela tem um excesso de peso em relação à gordura. Geralmente, quais as doenças que chegam com o ganho de peso? Então, aí depende do nível do ganho de peso, né? Mas, assim, em relação à obesidade, doenças que podem estar vinculadas à obesidade são doenças tanto respiratórias quanto asma, apneia, problemas cardíacos, hipertensão, colesterol, né, desequilibrado, triglicerídeos, várias coisas aí, vários problemas. Diabetes, né, vários problemas. Além também das doenças psicológicas, tanto por questões hormonais, né, também por questões de cobrança sociológica, digamos assim, né. Às vezes a pessoa ela sofre aquela pressão da sociedade em relação à aceitação do corpo, e aí pode desenvolver depressão, ansiedade, essas coisas. 2 a cada 10 brasileiros estão obesos. Isso sai muito caro para o sistema de saúde. Teria como baratear essa conta? Eu digo, alguma intervenção do governo para que essa história mudasse um pouco? Então, até existem algumas políticas públicas, né, de nutrição, assim, digamos. Mas elas não são tão eficientes. Já ajudaram muito, mas não são tão eficientes. Então, eu acho, assim, que
principalmente na fase da infância, né, adolescência, de ter um suporte, uma questão, às vezes, até mesmo no ambiente escolar, uma educação alimentar, talvez ajude aí a formar uma nova realidade lá na frente. Os homens estão treinando mais pernas e glúteos? Ou isso ainda é preferência feminina? Olha, eu acho que isso tem mudado bastante, assim, eu vejo bastante homens treinando pernas, e eu acho que tá mais harmônico, digamos assim. Ainda tem aqueles que preferem treinar só membros superiores, mas tem bastante homem treinando perna hoje em dia. Fica bacana, né? A harmonização corporal, né? Eu É gosto. muito interessante. O que é super yoga? Super Yoga é um método de fortalecimento físico e mental, né? É uma linha, uma escola de yoga, né? É uma escola brasileira, criada pelo Paulo Junqueira. Cozinhar te dá prazer? O que você gosta de fazer na cozinha? Então, eu nunca fui muito assim ligado na cozinha, não. Sempre cozinhei mais para sobrevivência, digamos assim. Fazia minhas comidas ali, meus mexidos, mas agora com a quarentena, eu tenho me desenvolvido um pouco melhor na cozinha. Tenho feito alguns pratos mais elaborados. Faço algumas coisas que também não são muito ligadas à dieta, né? Porque ninguém é de ferro. A vida é baseada no equilíbrio. Porém, quando eu faço coisas ali para o dia a dia, para alimentação mesmo ali, eu tento pegar uns alimentos que às vezes a gente já está enjoado de comer, por exemplo, o frango, e dar uma incrementada, fazer ele que fique de forma mais saborosa. Vem cá, mas com esse corpo que você tem, o negócio é perfeito. Vocês depois vão ver foto do Vitor. Abre mão para comer algumas coisas aí, um sorvete, um doce. Eu sou fissurado por doce, ou mesmo Ai, salgado. E ai. aí, dá para comer tudo isso? Tá, sim, eu abro mão sim, eu acho que é realmente questão de equilíbrio. É, às vezes a gente pode até desenvolver uma questão de ansiedade, sabe? Aquela coisa da cobrança, do tipo, ah, meu Deus, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Acho que não é nem não posso, acho que é questão de você se realmente educar, sabe? Para eu poder comer aquilo, eu tenho que fazer uma série de outras coisas, né? Antes. Então eu tenho que ter comido comidas saudáveis também antes, tenho que ter treinado antes para eu poder, sim, tomar o meu sorvete, comer meu chocolate, entendeu? Fazer uma estripulia ali. Mas viver só de estripulia, não. Não dá, né, Vitor? É, Você tem em suas mãos um megafone, ele é capaz de levar sua voz para o mundo inteiro. O que você diria? eu diria que as pessoas deveriam se amar mais, para elas se amarem mais a elas mesmas e amar ao próximo também, né? Eu acho que o amor aí é a solução de muita coisa. O mundo inteiro te ouviu. Como que é chegar na frente do espelho e saber que está tudo em ordem? Olha, é gratificante, assim. Nem sempre a gente está satisfeito, né? Mas eu acho que é uma questão mesmo de identificação com tudo aquilo que você faz por você, né? Se eu me alimento bem, se eu treino, né? Se eu me desenvolvo em hábitos que são favoráveis a isso, nada melhor do que você se olhar no espelho e encontrar os resultados disso, né? Da mesma forma que se você olhar no espelho e ver que você não está feliz com aquilo que você está encontrando ali, né? É sinal que você tem que buscar o caminho para que você realmente se encontre, né? Eu acho que não tem nenhum padrão estético, sabe? Não, assim, eu acho que não existe assim, esse é o corpo perfeito, você tem que ser assim, tem que ter um abdômen definido, ou então não pode ser gordo. Eu acho que não é isso. Acho que é realmente a pessoa se identificar, ela olhar no espelho e ela se encontrar. Tô feliz, não tô feliz. Se ela estiver feliz e com saúde, que é o principal, ok, né? Independente do formato daquele corpo. Agora, se a pessoa ela não está se identificando por algum aspecto, aí ela buscar aí ajuda para encontrar o caminho para essa felicidade. Democracia até na questão corporal, né? Escolher o quê? Né? Exatamente. Nosso papum agora é aquelas perguntas rápidas com respostas rápidas. Preparado? Preparado. Vamos lá então.
Estilo, Estilo próprio. grife, Então, não sou nada ligado a isso. egoísmo, Egoísmo eu acho que é sinônimo de burrice. doce, Doce. É assim, aquele aperto no calo, porque eu gosto bastante. preconceito, Preconceito eu acho que é o maior mal da humanidade. sorrir, Sorrir sempre e muito necessário. lembrança, Lembrança da minha infância. um lugar, É a casa da minha avó. gente bonita, Gente bonita, eu acho que todo mundo é bonito, nem que seja na essência, assim, questões estéticas, eu acho que é o mínimo, né? A beleza eu acho que tem que ser mais interior. A beleza exterior é muito subjetiva, às vezes cada um tem uma beleza aí. Então, é isso. e a gente te encontra onde? Qual rede social que você prefere que a gente acesse? Então, a rede que eu mais estou ativo aí é no Instagram, né? Que é o @euvictormatos, Victor com C e Matos com dois T's. Lá no meu Insta tem também um linkzinho que tem os diversos outros links onde você consegue me achar. E o site também, onde você consegue acessar e entender melhor sobre o meu trabalho, minha consultoria, que é o www.euvictormatos.com.br. E só lembrando que lá no Instagram dele tem várias dicas, eu andei pesquisando, né, para a gente estar batendo esse papo aqui, muitas dicas bacanas, então vale super a pena. Vitor, eu queria dizer mais uma vez que eu estou muito grato por você ter estado aqui no canal, a gente está falando sobre saúde, e uma pessoa tão nova e assim, com todo esse gabarito, né, com toda essa informação sobre a questão da saúde. Eu acredito que isso vai ajudar muita gente a tirar dúvidas no geral. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Até mais.